Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos, alunos e alunas do Monster Concursos. Para quem não me conhece, professor Nicolas com vocês aqui, tá bom? Meu nome é professor Nicolas, professor de Direito Administrativo. Vamos tratar, tá? Vamos trabalhar hoje aqui com um grande concurso, tá? Concurso aí para Alagoas, tá? Os policiais penais de Alagoas. Hoje, com a matéria de Direito Administrativo, como eu disse para os senhores, nós vamos tratar um pouquinho sobre a Lei 8429, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Lei de suma importância para o seu concurso, meus amigos, beleza? Professor, o que nós vamos tratar aqui? De antemão, já te passo o seguinte. Essa Lei 8429, pessoal, é a literalidade, tá? Literalidade, então eu te falo. Meu querido, minha querida, pegue aí já o seu código de leis, tá? Se você ainda não possui, abre do lado aqui do computador a Lei 8429, porque essas questões, tá? Que nós vamos trabalhar aqui em prova também, a teoria, ela é totalmente formada o quê? Em cima da letra da lei, e é o que vai ser cobrado para você. É o copia e cola, vai tirar do texto da lei e vai colocar na sua prova do concurso público. É dessa forma que o examinador vai fazer. Professor, então qual que é a sua importância aqui nessa aula de hoje? Então, o meu papel aqui como professor não é só te trazer o conteúdo, mas também abrir os seus olhos para aquelas questões que são mais recorrentes em prova, aquelas questões que o examinador tem uma maior predileção, beleza? E sabendo disso, sei que seu tempo é curto, sei que você tem muita coisa para fazer, eu quero tentar te ajudar ao máximo. Se você ficar comigo até o final e você descer o dedão no like aí, dá bastante curtidas aí no nosso canal, para entender que esse vídeo, que essa aula foi pertinente para você, que essa aula te ajudou de alguma forma, tranquilo? Abriu os seus olhos, te ajudou a entender esse conteúdo, então deixa o like aí, porque ao final da nossa aula, se você ficar comigo até o final da nossa aula, o que eu vou ter para trazer? Eu trouxe aqui os índices, tá? Como o Sebrasp, que vai aplicar essa prova, eu trouxe os índices aqui mais recorrentes, os artigos que mais são cobrados para a prova de concurso, isso mesmo. Vou fazer em ordem decrescente, aquele artigo que mais cai para o que menos cai, e mesmo assim, trouxe só aqueles que realmente é os que aparecem em prova. Professor, só vou estudar esses que o senhor vai passar? Não, vai estudar os outros também. Mas, pessoal, é coisa assim, os artigos que eu trouxe para os senhores aqui correspondem a 80% de todas as questões da Lei 8429. Então, pensa, são coisas de 6 artigos, 7 artigos mais ou menos, mas eles correspondem, pessoal, praticamente todas as questões da Lei 8429. Então, assim, se vocês derem bastante like aí, tá? Então já deixa o seu like, beleza? Já deixa o seu like aí já, que ao final da nossa aula aqui, eu vou conferir com o nosso amigo Rian, dependendo da quantidade de likes aí, tá? Eu tenho esse compromisso de trazer para vocês aqui este índice, tá? Que eu tenho a certeza que vai te ajudar demais. Você vai bater o olho lá nesse índice que eu vou passar para vocês, são os índices de acordo com o Sebrasp, tá, que vai aplicar a sua prova, aqueles artigos que mais caem em prova, aqueles artigos que, quando a Lei 8429 aparece em prova, os examinadores têm uma predileção e cobram isso no seu concurso, beleza? Então vamos dar início à nossa aula. Só um momento, só fazer uma rapidinho aqui, vou beber uma água rápida. Vamos lá então, olha só, aqui vai ser teoria e questões, beleza? Professor, Lei 8429, o que diz respeito? Só um detalhe para vocês aqui, hora ou outra eu vou ter que me recolher, tá? Pra gente poder te apresentar aqui o que vai ser esquematizado aqui no nosso quadro. O espaço não é tão grande, mas é o que nós temos aqui para hoje, beleza? Eu vou tentar passar o melhor conteúdo para vocês e também nós vamos batendo aqui questões, tá? Então conteúdo mais questões, eu tenho certeza que vai te ajudar. Vamos lá, olha só. Professor, para dar início, o que seria uma lei de improbidade administrativa, tá? Improbidade, né, tem a ver com desonestidade, uma desonestidade em âmbito da administração pública, tá? Então veja, pessoal, o que costuma primeiramente confundir as pessoas é o seguinte, grave, que já foi questão de prova. Improbidade administrativa, dentro dela, pessoal, a lei de improbidade administrativa não é uma lei eminentemente penal, tá? Aqui não fala de crimes, mas sim fala o quê? De uma ordem de caráter, natureza civil, política, tá? Civil política, pessoal.
Então, assim, é uma natureza, uma improbidade administrativa ligada ao âmbito administrativo, é uma natureza civil política, não é uma lei de eminentemente penal. Então, o primeiro bizu para vocês aí, coloque aí lá no seu caderno, improbidade administrativa. Puxa assim, ó, não é crime, mas sim um ilícito de natureza de ordem civil político, tá bom? Deixa anotadinho aí para vocês. Vou apagar aqui para darmos continuidade. Algo que é interessante e é bastante recorrente em prova é quem são as pessoas que praticam, tá, esse ilícito, quem são as pessoas que exercem esse ilícito aí de natureza civil política, né? Então, quem são os sujeitos ativos da Lei de Improbidade Administrativa? Vem comigo aqui no quadro. Olha só. Os sujeitos ativos são agentes públicos, né? Agentes públicos, né? Seja aí um policial penal, né, de Alagoas, seja um policial militar, policial civil, qualquer agente público, tá bom? E até mesmo quem, pessoal, particulares. Professor, particulares pode cometer um ato de improbidade administrativa? Pode cometer sim, mas tenha um detalhe, ele vai cometer em quais possibilidades? Nas possibilidades BIC, tá? Lembre da caneta BIC. E por que BIC? Vai entender. Olha só, os particulares, eles serão sujeitos ativos no ilícito administrativo da improbidade administrativa quando eles, aqui ó, BIC, tá? Coloquei para vocês aqui, BIC. Por que BIC, professor? Tá aqui ó, quando eles se beneficiarem daquele ato ou induzirem um agente público a cometer aquele ato ou até mesmo concorrer para que aquele ilícito administrativo possa vir a acontecer, beleza? Então, os particulares incorrerão como sujeitos ativos aqui da Lei de Improbidade, da Lei 8429, quando se beneficiarem, induzirem ou concorrerem a algum particular. Detalhe, professor, já que ele vai incidir quando se beneficiar, induzir ou concorrer, o famoso BIC, né? Eles podem, professor, ser punidos de forma individual? Será que eles podem cometer este ilícito, né, de forma individual? E observe, pessoal, não pode, tá? Para que os particulares possam incorrer como sujeito ativo, é indispensável, olha só, indispensável que a participação do agente público, questão também de prova aí para vocês, tá? Questão de prova para vocês, beleza? Então, primeiro detalhe é sobre sujeito ativo. Vou sair um pouquinho aqui para vocês tirarem um print ali da tela, tá? Que logo daqui a pouquinho eu vou apagar. Vamos lá? Olha só. Vamos para as questões aqui agora. Vem aqui comigo no quadro aqui, as questõezinhas. Vem cá. Olha só, vamos lá. A primeira questão, a referida lei, tá? A respeito dos atos de improbidade administrativa, julgue os itens. A referida lei é aplicável no que couber ao particular que concorrer, ó a palavrinha, que concorrer para a prática do ato ímprobo ou dele se beneficie. E aí, pessoal, questão certa ou questão errada? O que vocês acham? Pessoal, e outra coisa que eu quero falar com vocês aqui. Olha só, como o nosso quadro aqui está bem reduzido para a gente poder trabalhar, uma dica que eu te dou é o seguinte. Tem uma aula minha aqui no Monster, procure lá. Acho que é para a Polícia Militar da Bahia, mas serve perfeitamente aqui para a Polícia Penal. É o mesmo conteúdo, também foi preparado de uma forma bastante concisa, nos detalhes, o quadro estava maior, então eu esquematizei tudinho para vocês. Entre lá, procura assim, Lei 8429, né, Lei de Improbidade Administrativa, procura Professor Nicolas, procura no Monster, que vocês vão encontrar. A lei está completinha, bacana, tá? Só que lá eu não passei questões. Então, qual que é a minha dica? Veja a aula aqui, veja também. Deu alguma dúvida, quer complementar, quer fazer umas anotações a mais no caderno? Vá lá na aula, tá? Veja essa aula, tá bom? E depois parta aqui para as questões, porque aqui eu vou bater bastante questões. Tranquilo? Mas assim, veja essa aula aqui também. Mas surgiu alguma dúvida? Vá nessa aula de improbidade administrativa que eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Se você for ver, é quase um complemento. Lá é só teoria. Aqui tem uma teoria reduzida, né? Mas é mais focada em questões. Então lá tem a teoria completinha e aqui nós temos as questões. Então,
Qualquer coisa, entre lá. Professor Nicolas, leia o teu quadro 2.9, né, de improbidade administrativa, que você vai encontrar essa lei aqui bastante esquematizada no quadro. Tranquilo? Beleza. E é bom, pessoal, que você também consegue, né, nessa aula que eu estou te falando, você consegue o quê? Esquematizar questões que eu esquematizei no quadro, né? Você consegue retirar do quadro que eu passei e passar para o seu caderno de revisão. Ajuda bastante. Então, pessoal, o particular, ele pode concorrer para a prática de ato ímprobo ou dele se beneficiar. O que é isso aqui, pessoal? É o BIC, né? Beneficiar, induzir ou até mesmo concorrer. Então, o particular que concorre e se beneficie, ele será sim, né? Tá aqui, olha só. Agente público, sujeito ativo, agente público ou particulares que se beneficiarem ou concorrerem para determinado ato. Questão, então, está certíssima, né? Questão está certíssima, pessoal. Questão show de bola, né? Questão de número 2. Questão de número 2. Olha só. Consideram-se sujeitos ativos dos ilícitos previstos na Lei de Improbidade Administrativa o agente público e o terceiro particular que, mesmo não sendo agente público, induzir, concorrer para o ato que deles beneficie, direta ou indiretamente. E aí, questão certa ou questão errada? O que vocês acham? Questão certa ou questão errada? Considera sujeitos ativos do ilícito tanto agente público quanto o terceiro particular, que mesmo não sendo agente público, ele induz, concorre ou se beneficia. E aí, pessoal? Questão certa ou questão errada? O que vocês acham? Olha só, tá aqui, né, pessoal? Esquematizado, olha só. O particular que se beneficiar, induzir ou concorrer, né? E é indispensável a participação do agente público, ele será considerado como um sujeito ativo da lei de improbidade, né? Então veja que eu estou esquematizando o quadro, pessoal, voltado para questões de prova, tá? O quadro que eu monto para vocês aqui, tá? O que eu jogo aqui no quadro para vocês, pessoal, é tudo voltado para questões de prova, para te ajudar a resolver as questões de sua prova, tá? Esse é o meu intuito. Vamos lá. A prática de ato de improbidade por particular prescinde da participação de agente público para sua configuração. E aí? Essa eu vou deixar com vocês. Excelente questão, hein? Certo ou errado? E aí? Certo ou errado, pessoal? Pessoal, questãozinha errada. Questãozinha errada. Professor, mas como assim errada? Não é necessária a participação do agente público, né? Exatamente, necessário. Mas essa palavrinha aqui, pessoal, prescinde. Prescinde significa, pessoal, dispensa. Vamos ver, olha como que o português às vezes complica. O aluno sabe a questão, conhece o conteúdo, tem noção do conteúdo, mas erra muitas vezes por causa de português aqui e é normal, tá? Questãozinha pouco mais pesada, mas que se cair na sua prova você vai tirar de letra. Olha só, a prática de ato de improbidade por particular dispensa da participação do agente público. Pessoal, olha só, para o particular ser um agente sujeito ativo, o que fala aqui? Que é indispensável a participação de agente público. E aqui fala que prescinde é dispensa. O indispensável é o imprescindível, tá? Aqui tinha que ter algo que imprescindível, é imprescindível a participação do agente público. Então, por isso, a questão se encontra o quê? Errada, tá? A questão se encontra errada. Bora para a próxima. Olha só, as sanções decorrentes da prática de ato de improbidade administrativa podem ser aplicadas aos agentes públicos e aos particulares. Questão certa ou questão errada, pessoal? O que vocês acham aí? As sanções decorrentes de prática de atos de improbidade administrativa, elas podem ser aplicadas tanto a agentes públicos quanto particulares?
Professor, mas está incompleta, né? A questão está incompleta, não falou se o particular relaciona com o agente público, não falou se ele se beneficiou, induziu ou concorreu. Pessoal, leva um detalhe para vocês, tá? Ainda mais para o CESP, Sebrasp, incompleto não significa questão errada, tá? Incompleto não significa que a questão está errada. Seria errado se dissesse o seguinte: os sanções decorrentes da prática de ato de improbidade administrativa somente podem ser aplicadas aos agentes públicos e aos particulares, tá? Então, se vier assim, somente, ou então nunca, essas palavras que restringem, como não restringiu, tá? A questão está certinha, tá? A questão está certinha. Opa! A questão está certinha, tá? Por quê? Porque os particulares podem sim ser sujeitos ativos desta lei de improbidade administrativa quando eles induzirem, beneficiarem e concorrerem, né? Com quem? Com os agentes públicos. E lembre que é indispensável a participação deles. Questão de número 5. Olha só que interessante. Organização privada não possui a maior parte do seu patrimônio formada por capital público, ela tem a possibilidade de ser vítima de improbidade administrativa, caracterizando como sujeito passivo. E aí, pessoal? Perdão. Vou apagar aqui, tá? Vou apagar aqui para colocar para os senhores agora quem são os sujeitos passivos. Quem aqui, pessoal, será os sujeitos passivos? Se o sujeito ativo, pessoal, é aqueles que praticam a ação, sujeito ativo é quem pratica a ação, sujeito passivo é sobre quem recai a ação, né? Então vamos aqui, sujeito quem? Passivo, né? Vamos lá? Sujeito passivo. Quem seria sujeito passivo então, pessoal? Eu vou sair um pouquinho da tela aqui, só para poder passar para os senhores, tá? Sujeito passivo, vocês podem colocar aí, olha só. Quem sofre, né, pessoal? Sofre ali, sofre a ação, né? Quem seria sujeito passivo? Primeiramente, pessoal, seria a administração. Administração direta. Quem é administração direta, professor? Só para recapitular, administração direta, União, Estados, Distrito Federal e municípios, ou administração indireta, beleza? Outra coisa também, outro que pode ser sujeito passivo da lei de improbidade, são empresas. Empresas, pessoal, que possuem o que? Nela o que? Incorporada ao patrimônio público. Empresas incorporadas. Deixa a letra um pouco maior para não ficar tão pequeno, né? Empresas incorporadas. Incorporadas ao poder público. Empresas incorporadas ao poder público, beleza? Então veja, olha, administração, quem será sujeito passivo? Quem vai sofrer a ação? Administração direta ou indireta, né? Será lesada. Empresas incorporadas ao poder público e outra que, por último, não menos importante, quem? Entidades cuja criação... entidades
entidades cuja a criação tá bom? Entidades cuja a criação ou até mesmo custeio tá? É mais de 50% de capital público ou até mesmo aquelas que possuem menos de 50%, tá bom, pessoal? Menos de 50% de patrimônio público. Que é o menos 50% de patrimônio ou receita. Patrimônio ou receita pública, beleza? Então tá aqui para vocês o sujeito ativo, pessoal. Perdão, sujeito passivo. Quem é o sujeito passivo? Pessoal, tô saindo um pouquinho aqui da tela só para dar para vocês copiarem, tá? Então tá aqui para vocês, olha só. Tira um print da tela qualquer coisa também. Olha só. Sujeito passivo sofre, tá? Quem é aquele que sofre? Quem? Administração pública, direta ou indireta. As empresas incorporadas ao poder público e também as entidades cuja criação ou custeio possuem mais de 50% de patrimônio ou receita, mas também, pessoal, aquelas entidades cuja criação ou custeio representam menos de 50% do patrimônio ou receita, beleza? Pública. Tranquilo? Agora, com isso em mãos, tá? Vocês já anotaram que eu tenho certeza disso. Vamos responder esta questão. Vamos responder, só um momento. Vamos responder aqui a questão, olha só, o que diz? Organização privada que não possui a maior parte de seu patrimônio formado por capital público poderá ser vítima de improbidade administrativa caracterizando como sujeito passivo. Então veja, é o que, pessoal? Uma organização privada que o capital dela não possui a maior parte do seu capital, o que? Público, neste caso. Se a maior parte não é público, é por quê? Porque é menos de 50% essa entidade privada, cuja criação custeio possua menos de 50% de patrimônio ou receita pública. Ela pode ser sujeito passivo, pessoal? E aí? Pode ser sujeito passivo? Pode, né? Pode. Então a questão o quê? Está certa ou a questão está errada, pessoal? O que vocês acham? Questão certa ou questão errada, pessoal? Questão o quê? Certíssima, né? Questão está certíssima. Tá aí para vocês. Pessoal, tudo esquematizado, viu? Tudo esquematizado. Caiu questão de sujeito ativo? Tá esquematizado no quadro, tenho certeza que vocês copiaram, né? Vai cair questão do sujeito passivo? Vai também. Tá esquematizado. Quem pode ser sujeito passivo? Pessoal, com esses esquemas aqui eu falo. Com esses esquemas, tá? Que eu passo para os senhores aqui bem direcionado, tá bom? Anotado, faço questão aqui de grifar o que for mais importante, anoto no seu caderno de revisão, passe para o seu caderno de revisão, porque são questões, pessoal, direcionadas, são anotações, pessoal, direcionadas para questões de prova. O que eu passo no quadro para os senhores aqui é para vocês resolverem questões. Eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Então, anote, tá? Anote que eu tenho certeza que as questões de prova que vierem para os senhores, que é um exemplo aqui, ó, questão de prova da própria banca, o antigo CESP, né, o atual Sebrasp, costuma cobrar. E vocês estão vendo realmente na prática, tá? Na teoria e na prática, como isso cai na prova de vocês. Então tá aí, tá? Então faço mais uma chamada. Se estiver gostando, deixa aquele like, vai ajudar demais, tá? Agradeço isso agradeço vocês se estiver fazendo sentido e dependendo da quantidade de like, nós vamos daqui a pouco conversar com o Rian, saber a quantidade de like, nós vamos fazer o quê, pessoal? Vou passar ao final, tá? Aguarde aí, ao final da nossa aula, vamos ter o quê, pessoal? Um índice, tá? Um índice dos artigos que mais caem para a prova, tá? Os artigos mais importantes. Eu minerei, fiz a separação ali, selecionei os artigos mais importantes para você no que trata dessa lei aqui, tá? Então vamos dar continuidade, olha só. As sanções
Número 6, questão número 6. As sanções previstas na lei de improbidade administrativa possuem natureza eminentemente penal? O que nós conversamos? Essa lei, ela possui uma natureza eminentemente penal? Responda aí. Pessoal, falei com vocês, né? Esta lei de improbidade administrativa, anota aí, olha só. Tá aqui, olha. Ela não é crime. Tá bom? Coloque aí pra você ver. Ela não é crime, pessoal. Mas ela é o quê? De natureza civil, político. De natureza civil, política, viu? Então, por isso, ela não é crime eminentemente penal? Não, tá? Até tem um artigo lá 19, se eu não me engano, que fala sobre a parte penal. Mas ela não é eminentemente penal, porque ela não é crime, mas sim de natureza civil, político, viu? Perdão, pessoal, olha só, vamos dar continuidade? Olha só, questão errada. Lá no parágrafo 4º fala o seguinte, olha, os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública e a indisponibilidade dos bens, até mesmo o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível, tá? Então veja, a priori, a necessidade deles aqui é uma natureza civil, política e não penal, tá? Tá aí pra vocês. Questãozinha de prova também, tá? Pessoas costumam muito achar que a lei de improbidade é uma lei o quê, pessoal? É uma lei penal e não é. Embora os particulares se sujeitem à lei de improbidade administrativa, não é possível o ajuizamento de ações de improbidade exclusivamente contra particulares, sem a presença do agente público no polo passivo da demanda. E aí, questão certa ou questão errada? Será que para o particular responder é necessário, é imprescindível? Será que é imprescindível a participação do agente público? Sim ou não? Questão certa ou questão errada? O que vocês acham? Questão certa ou questão errada, pessoal? Pessoal, questão está o quê? Certíssima, né? Questão está certíssima, meus queridos. Olha só. Realmente, e nós colocamos, né? Se vocês anotaram aí que eu tive que apagar para colocar o sujeito passivo, mas quando estava o sujeito ativo, uma dos requisitos a serem preenchidos para que o agente público, para que o particular entrasse na esfera de sujeito ativo na lei de improbidade, além de beneficiar, induzir ou concorrer, ele tinha que estar o quê, pessoal? Em concomitância, né? A presença do agente público é indispensável, então é o que diz a presente questão, beleza? Questão de número 8. Olha só, de acordo com a lei em questão, o agente público que utiliza de serviço particular para o trabalho de servidores públicos cometerá o ato de improbidade que cause prejuízo ao erário? E aí, pessoal, nós vamos responder essa questão? Vamos responder sim. Mas olha só, vamos fazer uma pausa aqui agora. Vá lá ao banheiro se for necessário, tome um café, tome uma água e eu vou te aguardar aqui para nós retornarmos para a nossa aula, beleza? Mas vamos dar uma paradinha aqui, eu vou te aguardar, beleza? Vá lá, não deixe de dar aquele like, tá? Conto demais com a sua ajuda. Conheça também lá, se você não conhece, o Monsterflix, tranquilo? E aproveite esse momento aqui para a gente dar uma pausa. Para você conhecer também o Monsterflix também, é assinar e se inscrever no nosso canal, tá bom? Aguardo vocês então até daqui a pouco. Até mais. E aí, galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Água Formosa, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou.
Monster Concurso abriu as portas para minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe. Ô Robson, vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Pegou o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara. Pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filminho sem pipoca não é filme não, ó. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. Grandpa! We're gonna make a fortune with this place. Calma, calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, o Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais. Tudo de graça, filho. Gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Fala, meus queridos, beleza? Vamos dar continuidade na nossa aula, né? Vamos aqui dar continuidade à nossa aulinha hoje de Direito Administrativo, Lei 8429, lei de suma importância para vocês aí. Vamos dar continuidade, beleza? Vamos lá. Olha só, agora o que diz aqui a questão de número... Olha o que diz a questão de número 8. De acordo com a lei em questão, o agente público que utiliza de serviço particular para o trabalho de servidores públicos cometerá ato de improbidade administrativa que cause prejuízo ao erário? Olha só, para te ajudar aí na resolução da questão, faça o seguinte, uma dica que eu te dou. Vamos grifando o que ele está pedindo, o que o comando pede. Olha só, de acordo com a lei, o agente público que utiliza, ele está o quê? Utilizando. Utiliza serviço particular. Em serviço particular, o trabalho de servidores públicos cometerá um ato de improbidade administrativa que cause prejuízo ao erário. Olha aqui, pessoal, vem aqui comigo, olha só. Tá aqui, ó, atos de improbidade administrativa. Professor, o que é isso aí? São os atos de improbidade para você responder questões desse tipo. O que ele quer saber, o que ele vai tentar te confundir aqui, é quando vai ser enriquecimento ilícito, né? Isso aqui são os atos de improbidade administrativa. Quem são eles? Aqui nós temos o enriquecimento ilícito, temos os atos que causam prejuízo ao erário e temos também os atos que eles atentam contra os princípios, tá, da administração. Então vamos conhecê-los aqui. Olha só, atos de improbidade administrativa, eles podem ser praticados tanto na modalidade ação quanto na modalidade omissiva. Então ele pode ser omissivo quanto comissivo, comissão de ação, beleza? E quais são esses atos, pessoal? Olha só, temos o enriquecimento ilícito. E o que seria o enriquecimento ilícito? É quando a gente afere para si o quê? Uma vantagem patrimonial indevida. Outra coisa muito importante, este ato de
enriquecer ilicitamente, ele só cabe na modalidade o quê? Dolosa. Então, há a necessidade que os atos do agente público sejam o quê? Dolosos no que se trata a enriquecimento ilícito, beleza? Outra coisa, quanto ao prejuízo ao erário, também é um ato de improbidade. Neste caso, você está o quê? Lesionando um bem público, lesionando o quê, pessoal? Uma ferramenta do poder público, tá? Então, neste caso, uma viatura, um computador, uma impressora, o que quer que seja que está na repartição pública, você prejudicou, você causou prejuízo para a repartição, você entrará aqui no prejuízo ao erário. E detalhe, diferentemente do enriquecimento ilícito, que só admite a modalidade dolosa, aqui no prejuízo admite a modalidade culposa. O que é isso? Você trouxe um prejuízo à administração pública de forma negligente, imprudente ou imperita. Agiu com culpa? Vai responder mesmo assim, tá? No caso de prejuízo ao erário. E por último, não menos importante, atentar contra os princípios, que admite o quê? Somente também a modalidade dolosa, tá? Tem uma nova modalidade, pessoal, de uma atualização de 2016, depois vocês dão uma olhadinha. Tá lá no artigo 10A, tá? Acho que é o 10A. Ele cai pouco, tá? Em prova, mas é bom você dar uma olhada. Eu trouxe aqui aqueles aqui que são mais recorrentes. Agora, analisando, pessoal, o cara utilizou. Esse utilizar, ele trouxe um prejuízo para a administração pública. Quando você se utiliza de algo, você está causando prejuízo à administração pública ou você está se enriquecendo? É isso que eu quero te mostrar. Quando você está utilizando algo, esse pincel aqui, vamos supor que era da administração pública, você se utilizou dele, você está trazendo um prejuízo para a administração pública? Todo mundo utiliza, não é? Mas utiliza para fins públicos. Se você se utiliza para o quê, pessoal? Para um serviço particular, para interesse privado, para interesse próprio, você está se enriquecendo o quê, pessoal? De um atributo, né, ali da administração pública. Então essa questão ela se encontra errada porque ela não causa prejuízo ao erário, mas sim ela entra na situação de enriquecer ilicitamente, tá? No caso de enriquecimento ilícito. Então quem se utilizar, pessoal, pense assim, olha, o que seria enriquecer ilicitamente? Quando o cara se utiliza, quando o cara usa para si. Neste caso, enquadra aí como um enriquecimento ilícito e não prejuízo ao erário. Beleza? Vamos voltar aqui? Olha só, próxima questão então, questão número 9. O servidor público que atrasa a realização de atos que deveria promover de ofício não atenta contra os princípios da administração pública, ao contrário do que ocorre com aqueles que deixam de praticar o referido ato. E aí, pessoal, questão certa ou questão errada? Pessoal, o que vocês acham? Questão certa ou questão, errada? E aí? O servidor público, pessoal, ele não deixou de praticar, ele simplesmente atrasou a realização de um ato, tá? E diz que quem atrasa a realização de um ato não ocorre, né? Não atenta contra os princípios. E aí, pessoal, questão certa ou questão errada? Pessoal, questão errada, né? Tanto quem atrasa, né? Lá fala retardar ou deixar de praticar ato que é seu de ofício. Então não é só quem deixa de praticar um ato, mas sim quem retarda este ato. Então, questão o quê? Errada. Tá? Vai aqui, ó, entrar contra atentar contra os princípios. Dê uma olhadinha lá também no seu artigo 11, fala sobre atentar contra os princípios. Olha só. Trouxe para vocês aqui, olha. Artigo 11, inciso 2, retardar ou deixar de praticar indevidamente um ato de ofício. Eu deixei esse indevidamente destacado por quê? Porque se ele retardar ou deixar de praticar um ato devidamente, pessoal, lógico que nós não vamos falar aqui de uma improbidade, de atentar contra os princípios, porque este retardamento, tá? Esse deixar praticar foi o quê? Foi de forma devida, tá? Então, muita atenção à letra da lei, que o examinador pode te pegar nessas minúcias, tá? Nesses detalhes. É o que eu costumo falar, pessoal. Questão de literalidade, o examinador vai explorar demais, tá? Demais ali a sua concentração, a sua percepção de realmente conhecer o texto da lei, viu? Então, muito cuidado com isso, muito cuidado.
Então, bora lá então. Questão 9, questão errada, né? Questão de número 10. Questão de número 10. Olha só. O servidor público que retardar ou deixar de praticar ato de ofício indevidamente responderá por improbidade administrativa apenas no caso de o ato ter sido praticado por ação ou omissão dolosa. E aí, pessoal? Questão excelente de prova. Questão excelente. Certa ou errada, pessoal? Questão certa ou errada? E aí? Lendo novamente. O servidor público que retardar ou deixar de praticar ato de ofício indevidamente, tá? Indevidamente, responderá por improbidade administrativa apenas no caso de ter sido praticado por ação ou omissão dolosa, apenas no caso de ter praticado por ação ou omissão dolosa. E aí, pessoal? O que vocês acham? Questão certa ou questão errada, pessoal? Questão certa ou questão errada? Fala aí, joga no chat aqui que a gente vai conversando. Bora lá? Questão certa ou questão errada, pessoal? O que vocês acham? Questão certa ou questão errada? Pessoal, a questão, né, pessoal? A questão está o quê? Certíssima. Professor, mas é apenas dolosa? Sim. Por quê? O que eu disse para vocês? Olha só. Quem retarda ou deixa de praticar, primeiramente, tá cometendo o quê? Está cometendo um enriquecimento ilícito? Não. Né? Ele retardou, deixou de praticar. Prejuízo ao erário? Até poderia ser, mas não trouxe, né? Não trouxe aqui um efetivo prejuízo. Ele retardou, deixou de praticar. Então o que, pessoal? Se era um dever dele praticar e ele não praticou, ele atentou contra os princípios. E princípios, veja, pessoal, atentar contra os princípios só admite a modalidade dolosa. E aqui eu disse o quê? Apenas se for ação ou omissão na modalidade dolosa? Perfeito, né, pessoal? Perfeito. Professor, cabe a omissão? Sim, veja aqui, olha só. Os atos de improbidade, eles importarão em ação ou também omissão, né? Então, tanto atos omissivos quanto comissivos cabem aqui, neste caso, a lei de improbidade administrativa. Mas veja, pessoal, o que o examinador quis te pegar aqui é o seguinte: você tinha que saber que retardar ou deixar de praticar seria o quê? Seria um atentar contra os princípios. Porque se isso fosse um prejuízo ao erário, que cabe à modalidade culposa, a questão está errada, porque ela disse o que na questão? Apenas na modalidade dolosa. Mas como nós estamos tratando de um princípio, e o princípio só admite a modalidade dolosa, então neste caso, questão certíssima, né? Questão certíssima. Boa, tá, pessoal? Questão muito boa de prova, tá? E, sinceramente, eu criei uma questão dessa aqui para vocês, tá? Que vai fazer total diferença, tá? Você que acerta uma questão dessa, pessoal, você pode ter certeza que você dá um salto muito grande na frente aí dos seus concorrentes. Olha só. O servidor público que retardar ou deixar de praticar ato de ofício indevidamente responderá por ato de improbidade administrativa apenas no caso... Opa, essa aqui foi repetida, né? Essa aqui foi repetida certinha também a questão. Questão de número 12. Constitui ato de improbidade administrativa perceber vantagem econômica para intermediar a liberação de verba pública de qualquer natureza. E aí, pessoal, constitui? Será que constitui? Improbidade administrativa, aquele agente público que perceber é a mesma coisa que receber, né? Que aceitar uma vantagem econômica para fazer o quê? Um intermédio, uma ponte ali da liberação de verba pública de qualquer natureza. E aí, questão certa ou questão errada? Responda aí que vou tomar uma água aqui agora. Vai lá. E deixa o quadro para você também tirar um print, né, pessoal? Tira um print, anota no seu caderno. E aí, será que constitui? Pessoal, questão correta, né? Constitui sim. Aquele que percebe, e ainda aprofundando um pouco mais. O que seria isso aqui, pessoal?
o agente público que percebe que recebe uma vantagem indevida, em qual ato de improbidade ele vai incorrer? Coloque aí no chat. Enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou ele vai atentar contra os princípios? Veja, o agente público que percebe vantagem econômica para o que? Facilitar, né, pessoal? Para intermediar a liberação de verba pública, né? Então o cara recebe uma propina para quê? Para facilitar uma licitação, para que um particular ele possa se beneficiar daquilo. Então o agente público recebeu uma propina para beneficiar, né, um particular, para que esse particular possa se beneficiar da máquina pública ali, ele vai incorrer em quê, pessoal? Em enriquecimento ilícito, tá? Porque, olha só, uma vantagem patrimonial indevida, tá? Que só admite a modalidade dolosa. Então, veja, pessoal, se quisesse dar um apertado um pouco mais, se apertar um pouco mais, colocava que o ato de propriedade administrativa de perceber vantagem para intermediar a liberação de verba de qualquer natureza somente admite a modalidade dolosa. Colocava isso ainda. Somente admite modalidade dolosa. Certo ou errado? Certo. Por quê? Porque quem percebe vantagem econômica está praticando um enriquecimento ilícito e, neste caso, esse enriquecimento ilícito, ele só cabe a modalidade o quê? Dolosa, tá? Tá aí para vocês. Questão de número 13. O rol de condutas tipificadas como atos de improbidade administrativa constante na lei, eles são o quê? Um rol taxativo. Taxativo? E aí, certo ou errado? Para quem não sabe, pessoal, taxativo é algo que está taxado, tá? É simplesmente aquilo que está escrito. Não existe outra possibilidade, tá bom? Taxativo está o quê? Expresso, está escrito, são aqueles e somente aqueles. Exemplificativo, como o nome diz, que é o contrário de taxativo, é aquilo que exemplifica. São alguns exemplos, mas possuem outros. E aí, pessoal, realmente, será que as condutas tipificadas, como enriquecimento, prejuízo e atentar contra os princípios, eles são um rol taxativo? Sim ou não? E aí, o que vocês acham? É um rol taxativo? Sim ou não, pessoal? Questão certa ou questão errada? E aí? Pessoal, vou mostrar para vocês aqui, olha. Grave aí, tá? A lei 8429, ela é um rol, pessoal, exemplificativo, tá? A Lei 8429 é um rol meramente exemplificativo, belezinha? Tá para vocês aí. Então ela não se trata de um rol taxativo, questão errada. É um rol, pessoal, que exemplifica, né? Então ele não tem somente essas condutas de enriquecer ilicitamente, de causar prejuízo e atentar contra os princípios, possuem outros. Estes são para exemplificar, tá bom? Tá aí para vocês, olha, questão errada, né? Então, assim, é uma questão de prova, né, pessoal? Que quando cai, se o candidato nunca viu isso aqui, vai causar confusão, ele vai acabar causando um pouco de confusão. Não por não conhecer a matéria, mas por não saber a diferença entre rol exemplificativo e rol taxativo, tá? Então, deixo aqui para vocês, tá? Muita atenção em prova. É outra questão também que eu falo com vocês, que faz uma diferença muito grande entre os candidatos. Você acertar uma questão dessa aqui, tá? Por mais que todas as questões tenham o mesmo peso, essa questão é uma questão mais difícil, que os candidatos geralmente têm mais dificuldade de acertar, e você acertando uma questão dessa, você dá um salto muito grande, muito mais perto da sua aprovação, beleza? Então tá aí pra vocês, tá? Questão que você quer na sua prova, agora você acerta. E outra coisa, pessoal, seja sincero. Questões como essa, se fosse antes da explicação, vocês saberiam acertar? Sim ou não? Saberiam acertar? Se não saberiam acertar, pessoal, excelente, tá ótimo. Por quê? Você já sai da aula de hoje aqui com uma questão a mais, com entendimento a mais, com conhecimento a mais. E de conhecimento a conhecimento, tá? De acúmulo a acúmulo, você chega próximo aí à sua aprovação. Você pode ter certeza disso. Então, uma questãozinha que você não sabia, você adquiriu, questão excelente aí para o seu concurso, tá bom?
Questão de número 14. Olha só, a aplicação das sanções previstas nessa lei independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento. Então vamos fazer a leitura de novo? A aplicação das sanções previstas nessa lei independe da efetiva ocorrência de dano, salvo quanto à pena de ressarcimento. E aí, pessoal, será que no prejuízo ao erário, né? Aqui, ó, no perdão, tá? A aplicação das sanções previstas nessa lei, seja qualquer for, né? Ela independe da efetiva ocorrência de dano, salvo quanto à pena de ressarcimento? Pessoal, questão show de bola, né? Marca aí, certo ou errado? Certo ou errado, pessoal? Pessoal, questão corretíssima, tá? Corretíssima. A regra é que elas independem da ocorrência de dano. Isso é verdade. A única que depende da ocorrência de dano, pode colocar aí, olha, é o prejuízo, olha, prejuízo ao erário. Depende da ocorrência de dano, ó. Depende da ocorrência de dano, beleza? Os demais aqui não são necessários. Questão também corretíssima para vocês. Olha só, pessoal, a questão aqui é de número 15, tá? Questão você pode colocar aqui, ó, número 15. Tá 14, mas é a questão de número 15, beleza? Vamos lá. Olha só, a aplicação das sanções previstas nessa lei independem da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal de Contas do Conselho. E aí, questão certa ou questão errada? E aí, pessoal, questão certa ou questão errada? Será que para aplicar as sanções previstas nessa lei, na Lei 8429, independe da aprovação ou rejeição das contas pelo controle interno ou TCE, perdão, ou Tribunal de Contas, de Conselho de Contas? E aí? Questão certa ou questão errada? Pessoal, questão também excelente, tá? Questão excelente de prova. Pessoal, lá no artigo 10A, que eu falei para vocês, dá uma olhadinha lá depois, que fala sobre o quê? Sobre a concessão e manutenção de benefício tarifário, tá? Tributário, perdão. Concessão e manutenção de benefício tributário. Dê uma olhadinha lá, que também é uma questão excelente para vir em prova, para vir na prova de vocês aí. E aí, pessoal, questão certa ou questão errada? O que vocês acham? Pessoal, questão está certíssima, tá? Questão está certíssima. Artigo 21, um artigo também de suma importância. Tá? Pessoal, e para quem está chegando agora também, está pegando a live pela metade, te falo uma coisa. Eu vou conversar com o Renan daqui a pouco, dependendo da quantidade de likes que tiver, eu vou trazer ao final da nossa aula aqui, o quê? Um panorama geral, tá? De índices, né? Índices dos artigos mais recorrentes, tá? Para essa lei aqui. A Lei 8429, se era problema para você, não vai ser mais, tá? Não vai ser mais porque eu vou passar aqui direto, tá? Direto para você aqui, aqueles artigos que o CESP, SEBRASP tem maior predileção. São artigos que vocês vão ver, pessoal, são recorrentes em prova, são os que mais aparecem, tá? E são artigos que eu tenho certeza. Se cair a 8429 na sua prova, e vai cair, né, a 8429, é esses artigos que vão cair para você. Professor, então eu posso negligenciar os demais? Não faça isso não, tá? Não faça isso porque a banca pode surpreender, mas veja, a surpresa é uma exceção. 90% de chance de cair os índices que eu vou passar. Mas para isso, tem que bater o dedão no like aí, tá? Vamos bater o dedo no like aí. Se a nossa meta aqui hoje é chegar aí a pelo menos, se chegar aí a 50 likes, tá? Chegar a 50 likes, eu passo para vocês aí, tá? Eu passo para vocês aí
os índices no final, mas vamos bater 50 likes. Vou confirmar com o Rian daqui a pouco ali. Se bater os 50 likes, eu jogo para vocês aqueles artigos, pessoal, que são mais importantes. Peguei toda a lei e separei, tá? Enxuguei, puxei ali aquilo que mais cai em prova. E estes artigos representam aí, pessoal, mais de 80% tranquilamente, tá? Tranquilamente aí. Então a chance de aparecer na sua prova é muito grande. O que você vai fazer? Uma dica. Vai pegar os artigos que eu passei para você e vai, moer em cima deles, estudar muito. Decorou, belezinha, aí você vai ler os demais, tá? Mas de forma primordial, que você vai, a priori, você vai fazer o quê, pessoal? Você vai pegar esses artigos e vão priorizar todos eles, porque é os que vão aparecer na sua prova, tá? Pode ficar tranquilo, pode confiar no professor. Olha só. Questão certa, artigo 21, fala o quê? Que a aplicação das sanções previstas na lei independe de aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal de Contas de Conselho de Contas, tá? Mas tem que deixar os likes lá, deixa os likes, tá? 50 likes batendo aí, eu mando para vocês, tá? Mando para vocês. Vamos lá então, olha só. A perda da função pública, questão de número 15, a perda da função pública e suspensão dos direitos políticos somente se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. E aí, pessoal, questão certa ou questão errada? Hein? Questão certa ou questão errada, pessoal? Vamos lá? A perda da função pública e a suspensão somente se efetiva com o trânsito em julgado? Pessoal, questão o quê? Correta, né? Questão o quê? Corretíssima. Tá aí, olha só. Artigo 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado. Questão de número 16. A posse e o exercício dos agentes públicos ficam condicionados à apresentação da declaração dos bens e valores que compõem seu patrimônio privado, a fim de que seja arquivada no serviço pessoal competente. E aí, questão certa ou errada? Pessoal, questão também super importante, questão certa, literalidade do artigo 13, literalidade do artigo 13, beleza? Agora eu vou confirmar aqui, deixa eu ver se bateu os likes lá, tá? Deixa eu ver se bateu os likes. Pessoal, vamos bater o dedo nesse like aí, pessoal. O Rian tá falando comigo, tá próximo, vamos lá. Vamos bater o dedo, é a nossa última questão, nós finalizamos aqui agora. Se bater os 50 likes, vou jogar para vocês aqui agora. Já está preparado aqui já. Ó. Índice de cobrança pelo Sebrasp, os artigos mais recorrentes, aqueles artigos mais importantes que com certeza vão aparecer na sua prova. Imagina, você está fazendo a sua prova, você acabou de fazer a leitura, fala, caramba, uma questão que eu poderia errar, mas pelo professor ter passado o índice lá para mim, eu acertei ela aqui em cheio, né? Acertei ela em cheio aqui, pessoal. Questão, né? Vai ser questão dada na sua prova, para você ficar fácil. Para os concorrentes vai ficar difícil, né? Porque eles não tinham esse acesso. Mas para você, com essa informação, vai ficar dada a questão, tá? Vamos lá, já bateu? Compartilhe com seus amigos aí, tá? Compartilhe com seus amigos, joga no fórum. Vamos bater 50 likes aí. Bateu 50 likes, eu vou passar para vocês aqui, tá? Tudinho sobre a Lei 4829, os artigos mais importantes aí, os mais essenciais para a sua prova. Vamos lá? Olha só. Vou confiar em vocês, hein? Vou confiar em vocês aqui. Vamos lá. Estou fazendo a minha parte, espero que vocês façam a de vocês, tá? Agradeço a participação de todo mundo aí, agradeço a participação, mas confiando eu vou passar aqui. Vamos lá, olha só. Índice de cobrança pelo Sebrasp em ordem decrescente. Pessoal, olha isso aqui. O seu artigo 12, corresponde a 17%, tá? É o artigo aí, é o mais recorrente em prova, é o artigo 12, porque corresponde a 17%, beleza? Outro artigo também muito importante é o artigo 11. O artigo 11 também de suma importância, fala sobre atentar contra os princípios. Corresponde a 13%. Olha só esses dois aqui, pessoal. Só esses dois aqui, olha. Correspondem a 30%, tá? Só esses dois aqui, 30%. Imagina.
Olha só, 30%, 2 artigos. Cara, é coisa demais. É coisa demais, tá? É muita coisa, pessoal. Outra coisa, artigo 9º, 12%. O artigo 10, o 9º fala sobre enriquecimento ilícito. O 10, prejuízo ao erário. Os dois aqui, olha só, 24%. O artigo 3º corresponde a 8%. O artigo 21 corresponde a 7%. Então, totalizando aqui, o que? 15%. Pessoal, se formos somar aqui, olha só, 30 com 24 vai dar aqui 64, 64 com 15 vai dar aqui 64 com 15, 9, 74, né? 79. 79, né, pessoal? Olha só, pessoal, 79%, tá? 79%. 79% da sua prova, pessoal, está aqui. Tem lógica, pessoal? 80% praticamente, tá? Vai estar na sua prova aqui. Então, assim, de suma importância que você consiga, tá, pessoal? Pegar isso aqui, olha só, que vai ser de suma importância. Aqui vai ficar 69, né? 15, 30, 69%, né, pessoal? 69%. O pessoal tá falando no chat aí, olha só, pessoal ruim de matemática, né? 69%. Pessoal, é muita coisa. Tá? É muita coisa mesmo. Olha só, 70% aqui, pessoal, você pode ter certeza que vai dar até um pouco mais, mas 70% só desses artigos aqui é total diferença para sua prova. É isso, tá? Agradeço a sua participação e nos vemos numa próxima, pessoal. Nos vemos aqui. Agradeço demais, viu? Desejo toda sorte no mundo da sua prova. Até mais.